é uma forma de te confundir. Você tá exagerando. Não foi isso que aconteceu. De fazer com que você duvide da sua sanidade mental. Ai, você é tão sensível. Você tá fazendo eu parecer um monstro, né? Quem se relacionou com um narcisista não escapa. Você interpreta tudo errado. As manipulações e as traições estão lá. Isso é muito dramático. Sexta-feira, 3 de maio, às 9 horas da noite, a gente tem um encontro marcado aqui no YouTube para mais uma Super Live. Narcisistas e o Gaslighting. Eu espero você. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Oi, meu nome é Simone Veloso e hoje a gente tá aqui para mais um relato de uma experiência com um narcisista. Todos os vídeos do canal eu falo que quando a gente fala sobre narcisismo, isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo, um psiquiatra que esteja acompanhando regularmente essa pessoa. E ao mesmo tempo, qualquer pessoa pode cair nesse tipo de experiência, nesse tipo de vivência. E o relato de hoje, de alguma forma, ele une essas duas coisas, porque a vítima é uma psicóloga. E aí é que dá tilt na cabeça, né? Porque como que pode, né? Como que isso poderia acontecer? Uma psicóloga passa por isso, como é que ela não perceberia? Bom, primeiro que qualquer pessoa pode cair nisso. Ao mesmo tempo, ela não está trabalhando, então a guarda dela está baixa, mas o conhecimento dela está lá, ele continua existindo. E o abuso, ao mesmo tempo, é um abuso que faz com que a pessoa fique num estado de torpor, num estado de cegueira. E é sobre isso que a gente vai falar. Lembrando que narcisista só pode ser diagnosticado, uma pessoa só pode ser diagnosticada por um psicólogo, um psiquiatra que esteja acompanhando regularmente essa pessoa. Então, de qualquer forma, isso aqui não serve como um diagnóstico, mas serve como um norte caso você acredite que esteja passando por esse tipo de situação. E caso você tenha qualquer tipo de desconforto, qualquer tipo de gatilho, por favor, só aperte o stop aqui, porque é óbvio, né? A gente está lendo um relato real e isso pode criar algum tipo de desconforto. Se você quiser participar e enviar o seu relato, eu estou deixando aqui no descritivo desse vídeo o link, mas de qualquer forma o e-mail é atendimento@narcisoseuespelhoquebrou.com, atendimento@narcisoseuespelhoquebrou.com. A gente consegue perceber, né, o nível de confusão que se cria justamente por esse tipo de exemplo, né? Uma pessoa que trabalha com isso conseguiu ser manipulada. Aliás, a gente vai fazer no dia 3 agora de maio, a nossa Super Live vai falar justamente sobre isso, vai falar sobre gaslighting, que é uma forma, né, a forma mais utilizada de manipulação de um narcisista, esse tipo de confusão mental. Se você quiser participar, estou deixando também o link para você enviar o seu formulário e mandar o seu relato. Vamos lá. Nos conhecemos há muitos anos. Naquela época, ele tentou me chavecar, mas eu namorava. Hoje penso que desde aquela época uma raiva gratuita a mim foi gerada por causa dessa rejeição e anos depois eu não saberia o que estava por vir. Após 14 anos me formei em psicologia e me tornei bem-sucedida, muitos pacientes, contratos com empresas, palestras, um caminho bom. Sempre me relacionei com homens que me davam muito pouco, sempre findando os relacionamentos. Algo da dependência já existia, dificuldade relacional. Comecei a seguir no Instagram esse homem que conheci e rejeitei há muitos anos. Eu achava ele atraente desde aquela época e sabia que ele tinha acabado de ficar solteiro. Prontamente ele me seguiu de volta e em poucos dias me enviou um oi. Marcamos de sair e o primeiro encontro já foi super inusitado. Um ex-namorado estava me seguindo e quis agredir ele. Ele prontamente me salvou, me amparou e me aconselhou a fazer uma medida protetiva contra esse ex-namorado para estar sempre segura. Fiquei com medo dele desistir de mim perante a confusão, mas foi aí que ele insistiu em mais encontros.
Sítios, lugares bons, sempre amigos ricos. Ele me ligava e só dizia: vou te pegar daqui a pouco, esteja na agulha. Eu a cada dia o achando mais incrível, sociável, quantos amigos ele tinha, quantos lugares inéditos e legais, e ele ainda me queria mesmo? Ouvia frases do tipo: eu que sou psicólogo da vida, eu nunca erro, eu sou lindo, o melhor, o rico, deixa o papai cuidar de você agora. Muitas brincadeiras sem graça, parecia viver num stand-up de comédia. Na primeira semana com ele, uma amiga me ligou para me contar que uma conhecida também estava saindo com ele. Eu fiquei super triste, mas ignorei. Afinal, nada podia estragar a felicidade que eu estava sentindo. No Instagram, eu via comentários dele em fotos de outras mulheres e até o questionava, mas ele dizia para eu não começar. A minha capacidade de pensar já tinha sido perdida. O modo idiota já estava operando. Eu não lembrava do empoderamento da profissão, da força, de absolutamente nada. Só queria continuar naquilo, naqueles passeios, naquele mundo. Um mundo soberbo que ele mostrava para mim e que dizia como eu era pobre de espírito com uma família tão simples e humilde. A família toda dele via as outras vítimas e o ajudava a não ser descoberto entre elas. Nunca era assumida nas redes e nem podia mexer no celular. Ele viajava e se relacionava escancaradamente com outras mulheres. Quando ele fazia essas viagens, eu morria de enviar mensagens para saber que dia ele voltaria. Muitas vezes, ele não queria sexo e já me punia, mas quando ele propunha encontros, eu aceitava e me sentia extremamente feliz nesses momentos. Após 1 ano e meio, o primeiro descarte aconteceu. Ele me mandou mensagem dizendo que eu era muito pouco para ele e que eu deveria ficar com a minha profissãozinha e que eu também não tinha lar. Senti a dor da morte pela primeira vez e, claro, outras dessas dores viriam. Sumido por 1 mês, ele foi visto com a ex-namorada. Chorei tanto que desmaiei. Ele vivia dizendo que ela era louca. E agora ele estava com ela de novo? Por quê? Em qual momento eu não fui suficiente? Sempre tentei não cobrar nada. Com muita fraqueza e dor, segui a minha vida. Após 1 mês, recebi uma mensagem de bom dia, boa semana, como se tudo estivesse normal e ainda estivéssemos juntos. Chorei de alegria e alívio. Ele deveria ter me escolhido ao invés dela. O que ele sentia então era verdadeiro. Como eu fiquei feliz! Minha mãe chorou junto comigo, mas era de desgosto por ver qual situação emocional era a minha de aceitar ele de volta, mesmo após ele ter desfilado com outra. Ganhei 2 meses de um forte bombardeio de amor. Te amo, amor, minha vida, a presença dele, eu estava no céu. A família dele começou a me tratar como rainha e eu comecei a ser escrava de todos. Fechava meu consultório e vivia em função deles. Levava um ao médico, fazia compras no supermercado e servia a todos. Comprava lanches, café. Eu queria agradar para manter aquele bom tratamento. Eu arrumava emprego para todos devido a meus contratos com as empresas. Ele nunca ia na minha casa. Dizia ser pequena, simples, que não tinha nada de bom ali e eu concordava. Dizia que a comida era ruim também, que minha mãe era chata e o atacava. Eu brigava com a minha mãe injustamente por isso. Ele sofreu um acidente grave e eu prontamente estava lá de enfermeira por dias. E ele me prometendo que nunca mais me deixaria para nada e nem viajaria sem mim. Postava o quanto me amava e como eu o ajudava, e todos ficavam admirados. Por mais 6 meses tudo ficou perfeito. Agora eu tinha a senha do celular e só via as traições antigas, daquele tempo difícil, e eu me enganava assim. Homens, mulheres, garotas de programa, tinha de tudo. Amigas, amigas da mãe, na academia, no trabalho, no prédio, atendentes de bar. Ele parecia mesmo ser o cara. Todas queriam. Eu servia
servia e recebia um pouco de afeto. Eu não ouvia mais a minha psicóloga. Já fazia terapia há anos. Fizemos algumas viagens, claro que custeadas por mim, mas eu pensava, pelo menos dessa vez ele me trouxe. Uma vez no Rio de Janeiro, chorei por causa da desvalorização. Ele elogiava todas as mulheres de biquíni que passavam e não teve nenhuma relação sexual comigo num lugar paradisíaco daqueles. Fiquei no chão. Parecia que eu era ruim mesmo, já que ele dizia que eu era a pior em quesito de beleza que ele já havia ficado. Quando ele se recuperou do acidente, começou a se afastar e me punia com a falta de beijo. Dizia que eu cheirava mal, a boca e as partes íntimas. Eu buscava tratamentos loucos e não percebia esse mau cheiro. Minha devoção já não era mais suficiente. Fui parando de fazer tanto. Ele não postava mais fotos e as brigas insistiam até que dizia: "Eu nunca quis namorar você. Você e sua mãe são medíocres, eu tenho mesmo nojo de você." Nessa fase, uma amiga me convidou para ser madrinha do seu casamento, mas desde que ele não fosse, afinal, todos eram contra, e eu viver essas condições medíocres ao lado dele. Meus amigos todos brigaram com ele pela maneira metida e humilhante como ele tratava as outras pessoas. O convite foi me entregue com 2 meses de antecedência do casamento e naquele dia ele me disse que se eu fosse nesse casamento, já que ele não tinha sido convidado, ele iria me abandonar para sempre. Nesses últimos 2 meses vivi de tudo pior que alguém pode aceitar e viver. Palavrões, tratamento de silêncio, muita desvalorização. Certo dia me estrangulou e me enforcou até quase a morte, depois disse que a culpa foi minha. Naquele dia, eu vi a raiva no olhar escancarado de um vazio interno insaciável. Parecia um monstro mesmo, essa verdadeira face que eu acessei. Mesmo completando 3 anos nisso, meu trabalho caminhava e eu havia feito uma palestra muito importante para minha carreira. Fiquei pensando por que eu não tinha um parceiro que me desse apoio, força e me elogiasse. Cheguei a perguntar para ele se ele podia me dar o mínimo de apoio, e ele respondeu que ele não tinha nada a ver com isso em tom de deboche. Foi a gota d'água para mim. Adiantei o descarte que já estava por vir, planejado para o dia do casamento da minha amiga. Eu sabia que dessa vez a dor era muita, era para sempre. Ele não ia voltar. Eu não queria voltar para aquilo. Eu tinha que sair. Eu estava enlouquecendo mesmo, morrendo aos poucos. Eu tinha que retomar o mínimo de amor que eu tinha por mim. Eu estava patética. Escrevo isso agora chorando e lembrando da dor desse dia e de como estava o meu discernimento e saúde. Acabou, eu repetia para mim, mas os pensamentos queriam procurar enviar mensagens, sentir tudo aquilo de volta. Cheguei a enviar 3 vezes mensagens, todas mal correspondidas, sendo xingada e mais humilhada. Nada o convencia a voltar. A abstinência passava pelas minhas veias e nada podia doer mais que aquilo. Nada. O acompanhava pelas redes sociais e ele seguia feliz e passeando. Descobri que estava namorando uma vítima que já existia há pelo menos 1 ano. Eu não respirava, não dormia, não comia, não conseguia responder meus pacientes e nem as empresas que eu trabalhava. Muita campanha difamatória começou a chegar até mim. Louca, ela é louca. Estudou tanto que ficou louca. A família dela também é louca. Tive um livramento tremendo. Agora sou feliz. Me doía a alma, parecia que eu estava num labirinto e que não ia sair. A nova vítima estava no meu lugar, sendo admirada pela família dele, que agora não precisava mais de mim. Ele não precisa mais de mim. Ele e a vítima, que sempre existiu, começaram a morar dentro da minha cabeça. Onde estavam, por quê e como. Sempre felizes, sendo apoiados por todos. Era só 1 mês longe dele e como ele já estava tão feliz, não pensava em mim, coitada de mim. Pensei em me matar na manhã seguinte. A dor me matava aos poucos e eu tinha esperanças que morrendo eu ia para o céu, já que havia feito tantas coisas boas para todos e que lá não tinha campanha difamatória. Antes de pensar em como fazer e onde fazer, eu teria que ir numa empresa na qual prestava serviço e chorando contei tudo para uma colega. Ela percebeu minhas olheiras, estado desanimado, roupa mal ajeitada.
Me abri mesmo e ela disse que nunca pensou que uma psicóloga iria cair na mão de um narcisista. Perguntou se eu não tinha estudado o tema na faculdade e eu respondi que pouco e que não me lembrava muito disso especificamente. Ela então começou a me explicar o ciclo de abuso e eu identificava tudo. E ela dizia: ele é narcisista. Longe dele é melhor, vai ficar tudo bem. Agradeça ao descarte. Conheça a Simone no YouTube. Você vai se recuperar. Mas feche as portas. Ele vai voltar. Eu me recuperei, o meu ex também é narcisista. Eu pensava, quem dera se ele voltasse, ele está feliz com outra. Eu não entendia nada, só queria sair dali. Antes de eu sair da empresa, ele me enviou uma mensagem: tem dias que dói mais. E um start me surgiu: minha colega está certa, ele é doido. Como está mandando mensagem, se está falando mal de mim para meus pacientes, se quer me prejudicar minha carreira, se está com outra pessoa, não é real, ele é falso. Ele está mandando mensagem ao lado da namorada, ele não é leal com ninguém. Voltei para a empresa chorando e perguntei: Simone do quê? Qual o sobrenome? Você está certa. Não sei sobre esse transtorno, mas preciso estudar, mesmo sendo psicóloga, preciso estudar. Simone Veloso, ela disse. Deus, a Simone Veloso e essa colega são as pessoas que me salvaram da morte naquele dia. E eu finalmente entrei em contato zero e apaguei os perfis fakes que usava para vigiar. Faz 1 ano do grande descarte e também 1 ano sem o ver. Eu parei com as indiretas. Aos poucos estou me recuperando e recuperando meu trabalho. Me sinto bem, ajudando muitas pacientes com a mesma temática. De vez em quando, alguns macacos voadores informam que o narcisista não tem se dado bem, mas logo corto. Conheci um homem há alguns meses e estamos nos conhecendo. Com ele tudo é diferente, é o oposto da loucura que vivi. Falo muito ainda sobre tudo isso e acredito que não serei mais a mesma de antes. Leve, com muitos sonhos e talvez olhe para essa cicatriz eternamente. Toda a negatividade que ele sentia, ele falava revertendo para mim. O nojo não era de mim, e sim dele mesmo. Ficou tudo bem, Simone. Obrigada. Não consigo. Se esse cartão acabar agora, eu vou ficar bravo. Eu acho que Deus... Como ele faz isso, eu realmente não sei, mas eu tenho muita curiosidade. Eu acho que tem uma equipe, assim, que dá uma arquitetada, assim, eu acredito muito nisso, assim, pelo menos comigo foi assim, sabe, de você, sei lá, as coisas chegam, assim, sabe? E é muito louco, uma pessoa que fala uma coisa que te leva para um lugar, que te... E eu me sinto muito grata, muito honrada de repente, poder fazer parte desse momento da vida de alguém. Não é uma coisa que passa pela minha cabeça, mas... Quando alguém conta que isso aconteceu, é motivo de muita, muita, muita gratidão, porque isso já aconteceu comigo e quando eu vejo que a vida, de alguma forma, sem eu saber dar essa oportunidade, é um jeito de falar, nossa, então teve algum sentido, né? O que aconteceu comigo teve sei lá, uma razão de ser, né? Tantos segredos, tantas dores, que nem a minha psicóloga sabe. Não gosto de coisas romantizadas, assim, né? O abuso romantizado de jeito nenhum, mas você fala que então tá tudo certo, a conta tá paga. Bom, agora mais refeita, vamos dar uma olhada para essa história, né?
Bom, primeira coisa que chama a atenção, que a gente tinha falado lá no começo, que, óbvio, qualquer pessoa pode cair nisso. E aí a gente chega num ponto que, ao mesmo tempo que eu martelo muito na tecla do conhecimento, né, que o conhecimento, ele liberta, o conhecimento no tema liberta, e a gente precisa aliar o conhecimento em si mesmo, porque não adianta a gente ter um conhecimento teórico, um conhecimento no assunto, se a gente não tem um conhecimento na gente mesmo. Aqui, quando a gente está falando de uma pessoa que tem um conhecimento, que tinha naquela época um conhecimento muito bom, apesar de que ela mesma sinaliza, né, que quando a amiga pergunta, tá, mas você não viu isso na faculdade? Alguém pergunta para ela se ela não tinha visto na faculdade, e ela tinha visto muito pouco sobre o tema, mas de qualquer forma ela tinha visto sobre outros temas ali, se não necessariamente sobre narcisismo, mas ela tinha visto sobre outros assuntos e sobre manipulação, muito provavelmente. Mas o conhecimento sobre si mesmo, né, quando você começa a entender como você funciona, como sobre desvalorização, por que algumas coisas fazem ou não fazem sentido para você. Aqui, essa pessoa com quem ela se envolveu fez com que ela brigasse com a mãe, né? De uma maneira tão simples, né? A mãe chora também no mesmo momento em que ele volta de uma maneira tão ridícula, tão rasa, em que ele volta como se nada, absolutamente nada houvesse. As duas estão chorando, uma está chorando achando que é o maior amor da vida, e a mãe está chorando de desespero por entender em que presepada, migalha que a filha está aceitando. Então os olhares são sobre a mesma cena, exatamente a mesma cena que as duas estão vivenciando, né? Óbvio, em situações diferentes, mas é a mesma cena. E uma não consegue perceber o absurdo da coisa e vivencia e começa a se afastar da mãe, e ele começa uma campanha, né? Sua família é pobre, sua família é medíocre, não vou na sua casa, sua casa é pequena. Então são discursos que fazem com que, ainda que ela pode, a casa pode ser, não importa, a casa tem 10 metros quadrados, isso não faz diferença, mas faz com que ela mude a percepção, que até então, para ela estava ok, a casa estava ok, a família estava ok, mas o discurso dele é tão envolvente, né? Ele apresenta uma vida de glamour, uma vida, é o stand-up, né? Uma vida paralela, é o show da risada, e com piadas que ela mesma fala, são piadas sem graça, são piadas bobas, né? E que começam logo de cara a desvalorizar ela, a vida dela, as coisas dela, a profissãozinha, né? E ele mesmo, eu sou psicólogo da vida, quer dizer, ela faz 5 anos de faculdade, mas ele é o psicólogo. E ela não percebe que a desvalorização dela já tinha começado. A partir do momento que ele transforma a vida dela numa piada, numa diversão, numa risada, que ele vai e volta, e que ele sai com outras pessoas, e pessoas, né? Plural. Homens, mulheres, amiga da mãe, cachorro, papagaio, periquito, fontes. E que é uma coisa que a gente sempre fala aqui. O narcisista, ele se envolve com fontes, não interessa, não é pessoal, tanto faz quem não interessa quem está do outro lado. A vítima, ela acaba se submetendo porque a visita ao inferno é tão insuportável quando ela é descartada, que ela se silencia para não ter que voltar para lá. Então, eu prefiro encarar esse absurdo que acontece aqui na minha frente, eu prefiro encarar esse show de horror do que ser descartada de novo, né? Mas isso acontece. Então é como se nesses momentos, então, quando acontece ali o acidente, que ele precisa de cuidados, a vítima vai lá e então isso não está acontecendo, não aconteceu nada, é como se nada tivesse acontecido, e estamos aqui brincando de casinha feliz, e eu me coloco nessa bolha onde eu ignoro todas as coisas que aconteciam, né? Como se
essa realidade não mais me tocasse. E é o que acontece. Isso é o que acontece dentro de um abuso narcisista. Quando um narcisista, ele por algum motivo, ele precisa que a vítima faça coisas, porque a vítima é uma coisa que faz coisas, ele se molda. É isso. Agora eu preciso estar no modo namorado? Estou no modo namorado, porque eu preciso que você faça coisas pra mim. A partir do momento que eu não preciso mais de você, eu não estou mais no modo namorado. Agora eu estou no modo que tem outras fontes que escancaram isso para você, e você que entube essa. Então é essa faceta que se apresenta e que a vítima se sujeita, né? Essa coisa camaleônica que é tão difícil de acompanhar, né? Porque você não consegue acompanhar. Uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro, uma hora é teu namorado, outra hora tá com outra pessoa, outra hora voltou com a ex que tava falando mal, outra hora, né? E isso acontece assim, na tua frente, 1000 vezes. Você nunca sabe nem com quem você está lidando, com que temperamento você está lidando, com que fala você está lidando. Você não sabe, você não tem ideia de com quem você vai acordar. E socialmente também, né? Essa pessoa, além de mudar o comportamento, o temperamento, a fala muda, o jeito muda, mas muda também socialmente. Uma hora essa é a pessoa que está do seu lado e está te dando a mão, e outra hora não é mais. E você fica preso à ideia de que se você fizer tudo certinho, se você fizer um sopão para a pessoa que está precisando da tua atenção, e se eu colocar mais o alho poró na sopa, talvez eu consiga cuidar da pessoa. E essa ideia de que você pode ser funcional. Quando o narcisista está por algum motivo dependente, acaba sendo um momento meio que de glória, né, para a vítima, porque ela é útil, né, quando ela é escolhida, quando ela tem função, quando ela tem utilidade. A vítima, ela confunde muito a ideia de amor com utilidade. Eu fui escolhida. Esses momentos, né, o intercalar, o descarte de uma pessoa quando ela está sendo útil. Nossa, esse choro de alívio, né? Isso é tão comum, é tão triste e tão comum. Tão triste e tão comum. A família dele que começa a tratar ela como rainha, claro, quando ela está como escrava, mas é um tratar por conveniência, porque a família precisava dela. Então tá, neste momento onde você é útil, você passa a ser bem tratado. Então o viver em função, e isso é uma coisa tão comum, né? Essa teia que acontece, o narcisista, ele orquestra, é muito de fazer cortesia com o chapéu dos outros, então ele orquestra, apesar de ser um ser egóico, nessas máscaras que se criam, ele também oferece muita coisa para os outros, porque ele cria a imagem da pessoa que faz. É a imagem da pessoa que todo mundo acha o máximo. Só que ele não coloca a mão na massa. E para que os outros achem o máximo, ele precisa oferecer também vantagem para os outros. Só que essas vantagens são oferecidas através da cortesia que os outros fazem. Então, colocar a pessoa para fazer serviços. Então, outras pessoas também são beneficiadas pelas coisas que as vítimas fazem. São vítimas que estão ali servindo a essa abusadora e fazendo coisas para outras pessoas que também são beneficiadas. É como se fosse criada uma teia, né? É toda uma cadeia de pessoas. Então, muitas vezes, a família do abusador está sendo beneficiada também, né? Então, toda a estrutura e faz com que a vítima perca contato, crie briga, se afaste da família, do núcleo original, e quando ela percebe, ela está sendo drenada e sugada pela família do abusador. Isso é a coisa mais comum.
demora um tempo, né? Demora um tempo para ela conseguir se reaproximar, para ela conseguir focar de novo no próprio consultório, na própria vida e principalmente para ela conseguir ter confiança suficiente nas próprias habilidades, por mais que ela tenha... Olha o peso disso, né? Olha a carga. Todas as profissões, elas ficam abaladas, todas. Não importa, se a pessoa era psicóloga, se a pessoa era médica, né? Médica, é psicóloga, mas o que eu quero dizer é, qualquer pessoa que passe por um abuso narcisista, ela vai se questionar pessoalmente e profissionalmente. Porque ela olha e fala assim, não é possível, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa capaz, eu faço isso, eu faço aquilo, como que isso aconteceu comigo? Eu pago meus impostos, eu faço isso, eu faço aquilo, como que eu não vi? Como que eu posso, sei lá, como é que eu vou poder atender uma pessoa? Eu sou uma fraude, eu sou uma fraude, eu não tenho condições, sei lá, um médico olha... Como é que eu vou receitar um remédio para alguém? Um engenheiro? Como é que eu vou construir uma ponte? Não dá, a ponte vai cair. Se eu não consigo nem me manter de pé, como é que eu faço a ponte? Então, são questionamentos que abalam, né, a pessoa num nível estrutural. Ela se questiona sobre sobre coisas que ela tinha certeza dela. Certeza. Por mais que ela tenha estudado, por mais que ela tenha diploma, por mais que ela tenha títulos, ela se questiona. E por mais que ela saiba fazer. Então, o narcisista, ele chega na vida da pessoa, é um vendaval. É um vendaval. Então, demora para isso se organizar de novo, para a pessoa conseguir... colocar a vida em ordem, a vida financeira, porque isso, durante muito tempo fica sustentando a família e aí tem que encarar, ela como psicóloga tem que encarar os pacientes dela e tem que encarar a família dela e tem que colocar a vida financeira, mas é possível, né? É possível. É difícil, é um caminho e é um exercício árduo. Né? É um exercício árduo, é um aprendizado emocional, é um aprendizado também, é isso, vou ter que estudar, muitas vezes volta, retoma, e aí, que bom, né? Que coisa linda, maravilhosa, e aí hoje está aí conseguindo ajudar outros pacientes dela, e isso é fantástico, ajudando a recuperar outras pessoas, isso é fantástico. Então, e que espero, né, que aqui eu não esteja colocando como romantização do abuso, né, porque eu sempre acho que dá pra gente se aprimorar em temas sem ter que passar por violência, né, então não é isso que eu quero dizer. Esperava que a gente pudesse crescer nas coisas sem ter que passar por coisas tão profundas, tão sérias, tão violentas, tão pesadas, mas já que aconteceu, que bom que isso se transforma de uma forma boa, positiva e que hoje ela está inclusive num outro relacionamento e que isso se torna um ponto de esperança, né, para tanta gente, porque é uma dúvida, né? Será que é possível? Será que é possível amar de novo? Será que é possível beijar de novo? Será que é possível se entregar de novo? Será que é possível confiar de novo? Então tem muitos pontos aqui que emocionam nesse relato. É um relato de superação, é um relato de refação e é um relato de muita coragem, de muita entrega, de muita generosidade, de muito orgulho de ler um relato desses, porque essa é a palavra, generosidade, né? Onde uma profissional da saúde mental compartilha de tão peito aberto e que hoje está dando a mão para as outras pessoas. Eu só tenho a agradecer, eu tenho certeza que isso engrandece muito todo mundo que ouve.
Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que isso acalma muitos corações. Lembrando que quem quiser mandar o relato é só mandar um e-mail para atendimento@narcisoseuespelhoquebrou.com, atendimento@narcisoseuespelhoquebrou.com. Eu tô deixando o link aqui na descrição desse vídeo. Lembrando também que a gente tem a nossa super live no dia 3 de maio às 9 horas da noite aqui no YouTube. A gente vai falar sobre gaslighting, essa forma de manipulação tão complexa. Se você quiser mandar o seu relato, o link também tá aqui na descrição deste vídeo. Certo, meus amores? Certo. Lembrando que quando a gente fala sobre narcisismo, isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo ou um psiquiatra que esteja acompanhando regularmente essa pessoa. Então isso aqui não serve como um diagnóstico, mas serve como um norte caso você acredite que esteja passando por esse tipo de situação. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always